E aí, pessoal, mais uma edição do TeiCast. Tudo bem com vocês? Muito bom receber a todos novamente. A gente fica muito feliz porque os últimos episódios têm dado aí uma audiência muito legal. Então eu quero te agradecer em primeiro lugar. Antes de eu falar qualquer coisa aqui e dar meu recadinho básico do inscreva-se, que eu vou falar de novo. Inscreva-se. Mas obrigado pela sua participação, de verdade. É a sua audiência aqui que faz a gente continuar a trazer conteúdo de qualidade para todo mundo e principalmente para a gente fortalecer a nossa comunidade de serviços de tecnologia. E tenho percebido que além da comunidade de serviços de tecnologia que está sempre aqui com a gente, outros mercados, outras pessoas interessadas estão assistindo. Então isso é uma coisa muito legal. O HDI está começando a atingir um público novo. Então a gente fica muito feliz que você está assistindo. E a gente também vai tentar trazer sempre temas aqui, como o de hoje, que eu já vou falar, que vai além da tecnologia. A gente vai falar de bastante tecnologia? Vai, né? Nosso mercado. Mas a gente vai falar de outras coisas e outros mercados também, outras modalidades de gestão, sempre, em vários temas diferentes. Então, obrigado pela sua presença. Então, vamos lá. Agora o recadinho básico. Se você não é inscrito no canal, só se inscrever aqui embaixo, botãozinho vermelho. Se estiver assistindo pelo LinkedIn, pela tela do LinkedIn, é em cima. É só posicionar o mouse, ele vai abrir para você o subscribe. Nem precisa sair da tela. Se você curtiu o vídeo, melhor ainda, porque aí o botzinho do YouTube dá aquela moral, sobe a gente lá, ó. Então, dá uma curtida aí. E melhor ainda, se puder compartilhar. Aí, nossa, não tenho nem o que falar. Vou te mandar um chocolate, um Toblerone pra você. Tá aqui na mesa, tá bom? Mas dado esse recado, pessoal, de novo, muito obrigado pela presença. Estou aqui com o Felipão do meu lado, como sempre, me ajudando aqui no nosso dia a dia do podcast, né? Porque a gente, antes de vir pra cá, preparamos os convidados, as pautas, os roteiros e é muito legal esse processo, né? A gente tem aprendido muito com isso. Então, obrigado, Felipão, pela sua presença com a gente aqui sempre. Prazer. E a gente vai dar Bom, se você não me conhece, eu sou o Thiago Demarco do HDI Brasil, está chegando agora no canal. E a gente vai começar hoje a falar de Aliás, o podcast de hoje é um tema que vai além dos temas técnicos que a gente abordou até agora, né? Bem além. A gente vai falar de diversidade, inclusão, mulheres na tecnologia e também pessoas com deficiência. Então hoje é um tema bem específico, né, que a gente vai falar. Claro, nossas convidadas vão já poder me corrigir desde o início aqui se já estiver falando besteira, né? Mas antes de eu ir em frente apresentá-las, queria que o Felipão, caso você ainda não conheça, por favor, Felipão, dê suas boas-vindas. Opa, obrigado, Thiago, pela apresentação. Felipe Coelho do HDI, aqui, o Batman e o Robin, nós preparando esse podcast aqui para o nosso mercado, tentando trazer conteúdo aí, como o Thiago disse. Agradeço de novo a presença e o convite, é claro. Brasão da Lusa, como sempre, presente. Opa, que vocês esse é podem verdade, é ver. um detalhe que passou batido. Estamos aqui com o manto, mais um deles, portuguesa, Associação Portuguesa de Desportos, o meu amor. Você vê que eu vim até de vermelho hoje para combinar com ele, ó. Mas o vinho hoje é italiano. Verdade. A gente já vai falar dele já. Não é português, não, é italiano. Galera, obrigado. Vamos lá. Ó, hoje eu tô com a gente tá aqui com a Natália Blagovic. Certo? Não. Não? Blagovic. Bom, enfim. A gente já conhece a família Blagovic há um bom tempo no nosso mercado de tecnologia, são nossos amigos. Um abraço para todos. Francisco, Aleda, enfim. E a gente já está hoje com a Natália, ela já vai se apresentar. E eu falo o nome deles errado há muitos anos. Então, eles nunca me corrigiram. Eles são tão educados que eles nunca me corrigiram. Aleda e Francisco, me desculpem todos esses anos. Mas tem que ser uma pessoa muito corajosa como a Natália. A gente está acostumado. Pra já na minha cara falar assim, não é esse nome, é assim que fala. Então, beleza, Blagovic, feito. Então a gente está aqui com a Natália Blagovic, especialista no tema PCD, diversidade, inclusão, mulheres no mercado de trabalho e outras coisas que ela vai poder falar. E a Cláudia Marquesani, CEO da Pets hoje, mas também já está com a gente há muito tempo participando dos eventos, trocando ideias, né, Claudinha? Nem me lembro mais. Ignora a quantidade de anos. A gente não precisa falar a quantidade de anos, é só falar que já tem um bom tempo. Somos amigos, é suficiente para... Exatamente. Estamos além de colegas, já somos amigos. Meninas, fiquem à vontade para se apresentar. Bom, eu sou a Cláudia Marquesani, como o Thiago falou. Muito obrigada pelo convite. É uma experiência nova para mim participar de um podcast, então podem me corrigir também, qualquer coisa. O importante aqui é que tem vinho, que tem uns petiscos, então eu já gostei do modelo. O único defeito é que eu não pude começar brindando antes, mas então a gente vai fazer já. Em breve faremos. Mas deixa eu terminar a apresentação. Eu sou CEO da Pets, trabalho no mercado de tecnologia há 30 anos. Tenho conduzido um estudo para o meu mestrado a respeito de igualdade de gênero.
E aí é legal a cara dos meninos aqui, gente. Precisava dar um close na cara deles quando eu falo a palavra igualdade de gênero. Eles estão super tensos aqui para fazer o podcast, porque é um tema que não é de domínio. Eu até brinquei com o Thiago, é muito mais fácil falar de suporte, né, Thiago? Sem dúvida. É mais fácil, mas a gente precisa falar e eu prometo para você que se vai ser Colocaram 2 temas, né, inovadores. Exato. E eu prometo para vocês que vai ser divertido. Eu vou fazer ficar divertido aqui. A gente vai fazer, né, Natália? Vamos falar um pouquinho sobre igualdade de gênero no mercado de tecnologia. Vamos tentar amarrar o tema igualdade com competitividade, porque eu acho que é importante, e também com a diferença que isso pode fazer para a nossa sociedade como pessoas. Porque todo mundo tem mãe, os homens têm irmãs, alguns têm filhas, então se não é agora, vai ser daqui a pouco o tema para vocês. Então vamos ficar ligado aí, porque eu acho que vale a pena, e não é um tema chato, é até interessante, a gente vai compartilhar umas histórias divertidas aqui com vocês. Bom, quando a gente fala de igualdade, um ponto que pega bastante são os vieses, que daqui a pouco eu vou explicar o que são. Tá? Mas é fato que algumas mulheres sofrem algumas barreiras para entrar no mercado de tecnologia. E dependendo do contexto onde essa mulher está inserida, ela sofre uma dupla barreira, que é o caso da nossa colega Natália aqui, que eu vou passar a palavra para ela se apresentar. Então, além de ser mulher, a Natália é uma pessoa com deficiência. Falei certo, Natália? Falou. Ai, Falou, graças a Deus. Eu ensaiei muito. Então, vocês veem que é um tema que a gente domina aqui, né? Que tá todo mundo confortável para falar, mas daqui a pouco a gente vai tomar umas tacinhas e a gente vai ficar... Então, vou passar a palavra para a Natália se apresentar, tá bem? Queria agradecer os meninos do HDI aí pelo convite, a Cláudia de dividir a mesa. Eu sou Natália Blagevich, especialista em diversidade e inclusão, advogada e psicóloga, que hoje eu atuo na área de TI em RH e estou trazendo a diversidade para dentro da TI. Realmente é complicada essa história de ser mulher e ser pessoa com deficiência. Eu acho que ser mulher já é uma coisa no mundo de TI, né? Porque a minha mãe é do mercado de TI. Eu, com 5 anos, pegava aquele celular dela, sabe? Bonitão, que tinha de antigamente, que nem ficava quente na hora de carregar, e brincava de fazer call. Uma criança de 5 anos. Então, assim, eu já nasci nesse mercado. Meu filho tá nesse caminho errado também. Ainda dá tempo de consertar. Eu tô tentando. É que nem torcer pra luz, é um caminho um pouco errado, entendeu? E difícil de mudar. E difícil de mudar, eu entendo isso. Então é complicado. Mas quando a gente fala de ser mulher no Brasil e ser pessoa com deficiência, parece que inexiste a mulher. Que não tem vaidade, que não tem beleza, que não tem direito de família, vontade reprodutiva e profissional, então, putz, nem se fala. No mercado de TI, mais raro ainda. Verdade. Sem dúvida. A Claudinha, inclusive, tem alguns dados que ela acredito que vai comentar com a gente aqui. E antes de eu fazer só a minha primeira pergunta, a gente pode brindar a presença das primeiras mulheres no TIcast do HDI. Meninas, muito bem-vindas, viu? Prazer receber vocês. Opa. Obrigada. Vinho de hoje, pessoal, Muito bom. em minha homenagem à Itália. Vocês também são... Não, Eu sou. Lituânia, claro. Mas você também é descendente Meu de italianos, né? meu avô é italiano. Então a gente tem uma mesa bem diversa aqui também, inclusive em nacionalidades. É um 100% Sangiovese, San Floriano, ó, muito bom. Sangiovese é uma uva, né? Que eles cultivam na região da Toscana. Mas geralmente os vinhos italianos, eles têm mistura. Não tanto quanto o português, mas tem. Né? É bem comum você ver 2, 3, até 4 uvas num vinho italiano. Esse aqui é 100% Sangiovese, então ele é bem puro, bem gostoso, né? Um vinho mais forte, mais... É frutado, mas é forte. Já tem aí provavelmente um tempo de guarda, né? Porque ele é bem escuro. Para comer com uma carne, um queijo como a gente está aqui, né? Um salaminho maravilhoso. Então, fica aí a nossa dica, tá, pessoal? Essa é a dica do vinho de hoje, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, do YouTube, o site para vocês acharem, lerem sobre ele, quem quiser comprar, excelente custo-benefício, que é o que a gente sempre busca trazer aqui, né? Vinhos que compensem aí para o gosto e para o bolso da galera, né, Felipão? Mas é isso aí. Voltando então ao nosso tema aqui, que já começou quente, eu queria ver com... na verdade é uma dúvida que eu tenho, né? Como eu disse para vocês aqui offline, quando a gente estava conversando, eu e o Felipão, a gente está numa posição que a gente não tem nem conhecimento, está muito longe do conhecimento de causa. Teoricamente, a gente pode até ser bem informado, ler, como muitos homens são já hoje,
todo mundo fala, né? Você quer saber, tem informação pra caramba por aí, vai procurar, antes de você dar um fora, vê se você se informa. Eu entendo que isso é relevante, importante, pra gente tentar socialmente balizar o discurso, só que estar vivendo é outra coisa, né? Viver, ser, é outra parada, por isso que eu agradeço a presença de vocês pra esclarecer pra grande parte do público que nos assiste, que é masculino, também poder se conscientizar, né? E meu primeiro ponto é o seguinte... Já percebi que para engajar o público masculino nesse tema, sempre começa se falando de resultados, né? Ah, não. Se você tiver X% de mulheres no seu time, você vai vender mais, você vai ganhar mais dinheiro, você vai atender o público feminino de uma outra forma, com conhecimento de causa. Logo, vai ganhar market share, ou vai ganhar, sei lá, satisfação do seu cliente vai aumentar. Enfim, é sempre trazendo um dado para depois poder falar do meio. Por que isso? Tem pesquisas, Thiago, que falam que 74% dos homens não acham que existe um problema de equidade de gênero. 74%. 74%. Então, é uma pesquisa de Harvard mesmo, e 54% deles não se sentem tão confortáveis para falar sobre o tema ou para trabalhar diretamente com mulher. Século XXI. Isso agora, né, no nosso tempo. Mas eu acho que... Eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, para contextualizar essa resposta. Por favor. Eu vim de uma cidade pequena de Minas, você já deve ter reparado pelo sotaque, porque quando eu fico nervosa falando no microfone, eu fico com o ai mais ainda, né? Aparecendo, com o sotaque aparecendo mais ainda. E a minha cidade agora, ela tem no Google Maps, então é ótimo, porque quando eu vou fazer minhas palestras, eu consigo colar o mapa, porque antes eu falava, eu vim de uma cidade que não tem no mapa. E era uma cidade muito pequena, mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tinha 2 opções ali de carreira. Né? Ou eu ia ser babá, ou eu ia ser professora. E não desmerecendo nenhuma das 2 profissões, porque assim, a minha vida acabou permeando. Hoje eu dou aula em universidade, e eu tenho filho, fui babá o tempo todo dos meus filhos, né? Mas eu queria sentar numa cadeira executiva, eu queria ter uma carreira na empresa, né? Eu queria ter uma trajetória profissional. Legal. E a minha irmã era professora, o meu irmão já estava meio que engajado ali no mundo do direito, né? E aí, eu olhando para as possibilidades, eu falei, nossa, como é que eu saio daqui, né? Essa era a resposta. Adoro minha cidade natal, mas eu queria voar. Eu queria voar, né? E aí, foram fazer uma palestra para mim sobre um curso de informática industrial, que é um curso do Paula Souza, que a gente vê aqui muito. Que eu morava em Monte Santo de Minas, falando o nome da cidade, um beijão para os meus conterrâneos de Monte Santo. E a escola ficava em Mococa, que era uma escola paulista. Eu não sabia o que era um computador na época. Eu tinha um sonho de ser jornalista, como eu comentei com vocês. Então, estou realizando um pouco de sonho aqui, estou me sentindo em casa. Maravilha. Os sonhos, eles nos encontram de alguma forma. Daqui a pouco eu falo com vocês também sobre isso. Mas o meu irmão... tinha muita curiosidade com a oficina do meu pai. Meu pai tinha pavor, meu pai era mecânico, não tinha o 3º ano concluído, a minha mãe também não tinha 2ª série, então a gente veio de uma família simples, e o meu pai, mecânico, sabendo que é uma profissão sofrida, sujava a mão de graxa, chegava todo sujo em casa, tinha pavor de levar o meu irmão para a oficina. Por quê? Porque o meu irmão poderia, né, ir para a carreira do meu pai. Mesmo pavor do meu filho, que eu brinquei com vocês agora. Brincadeira, gente, área de tecnologia boa. Mas, no final das contas, o meu pai me levou na oficina e me levava. E aí eu enfiava debaixo do caminhão com meu pai, desmontava motor. E aquilo ali, eu curiosa, fui vendo. Quando chegava eletrodoméstico em casa, era eu que desmontava. E aquilo ali foi despertando a minha veia técnica. Que interessante, Claudinha, isso. Quando essa escola foi dar a palestra, eu falei, é isso que eu quero. Não sei muito bem o que é não, mas é aí que eu vou, porque é isso que vai dar oportunidade. E ali a área de tecnologia me encontrou. Mas quando você escolhe a área de tecnologia, você deve saber isso, Natália, duplamente falando, você escolhe ser minoria. Então, eu entrei numa sala de aula, é o curso de mecatrônica hoje, técnico de mecatrônica. Sim. Eu entrei numa sala de aula com 37 meninos e 3 meninas. Mas, como tudo na vida, ônus e bônus. Se eu pedisse um house, gente, nunca chovia tanto house na minha mesa que os meninos levavam. Então, era uma delícia. Sim. Mas, por outro lado, a gente ouvia coisas, né, que naquela época podia se falar mais abertamente. Você vai ser programador de micro-ondas, eu ouvi muito. E daí para cima. Tinha piadas e acredito que também comentários que não eram tão piadas assim, que eram até maldosos, né, imagino. Sim, quando você escolhe ser minoria, você vai estar sempre numa posição de destaque. Sempre, como mulher. Então, se você for bem numa prova,
é porque você é uma mulher que vai bem em prova em matéria de exatas. Se você for mal, é porque você não tem lá aquele dom para tecnologia. Mulher, o que mulher está fazendo na tecnologia? Ou porque você é mulher, o que mulher está fazendo na tecnologia? Então, você escolhe esse caminho da minoria. Mas aí, voltando na sua resposta, eu acho que quase sempre, e esse é o problema da sociedade, a gente trata esse tema com um viés de que o homem é culpado da não equidade de gênero na tecnologia. Não tem nada a ver. Como as próprias pesquisas dizem, a gente não sabe. A gente não tem, né, a noção do que está acontecendo. E aí, daqui a pouco, eu vou falar um pouco de viés para você. Eu vou deixar depois vocês discorrerem um pouco mais com relação às perguntas. Então, quando você fala, no final das contas, a gente trabalha em empresas que buscam, né, condição financeira. Quando você consegue associar qualquer tipo de tema com condição financeira, a coisa flui melhor. Então, na verdade, é uma forma até aliás, é uma forma que a minoria, seja qual for, possa encontrar de conseguir mudar alguma coisa com mais velocidade, de repente. Porque talvez explicando apenas os porquês sem atrelar um resultado, talvez seja mais difícil. Aliás, eu imagino que tem números de resultados. Agora, falando do resultado em si, que é o que engaja, tem números, né? Porque eu sei que diversidade e inclusão, quando a gente está falando, por exemplo, de raça, com certeza, quando você inclui diversidade de raça num time, até o desenvolvimento de produtos tipo daquela empresa. Né? Né? Isso. Todo tipo de diversidade deve dar uma diversidade, inclusive, mercadológica. Para o consumidor, né? Atinge muito mais gente. Não tem... Especificamente para a área de tecnologia, quando a gente coloca uma mulher no time, isso é comprovado, tá? Ela traz uma maneira de construir um produto diferenciada. Então, você imagina um game, por exemplo, que é construído só por homens. Cara, esse game vai ser para quem? Para meninos. Sim. Né? E quando você coloca uma mulher, já dá aquela outra visão. A história da Tupperware, vocês conhecem? Não. Quem inventou a Tupperware, né, o plástico em si, o pote plástico, foi um homem. Mas até então ele não tinha conseguido dar o uso para aquilo. E aí, quando ele se juntou com uma mulher, foi que a gente conseguiu entender que, legal, vamos tampar, vamos colocar o alimento e vamos botar dentro da geladeira. Depois tem até uma história triste que eu não vou contar aqui, senão a gente fica falando a noite inteira. Tá. Mas depois eles se separaram, enfim, depois vocês dão uma pesquisada lá na história do Tupperware. Mas eu acho que é esse tipo de inovação e de diversidade que acontece. Tá bom, por que não tem? Porque a gente tem um mercado que está sofrendo com apagão de profissionais de tecnologia. A gente já sabe que empresas que têm mulher no conselho têm um ROI maior, têm um retorno sobre investimento maior. A gente já sabe que se trouxer mais mulheres para a equipe, tem diversidade. Então, por que não tem? Hoje eu vi uma foto da primeira turma de formandos de ciências da computação da USP. 70% mulheres, 30% homens. Lá nos anos 84, eu acho que é a foto. Gente... O que aconteceu de lá, né, para cá? Como é que a gente se perdeu pelo caminho? Né? E, bom, aí é mais... Depois eu falo mais sobre isso. Não, mas Claudinha, o que me intriga é justamente isso. Quer dizer, a gente teve um retrocesso em alguns casos, outros talvez nunca houve uma evolução, né? Ela é muito lenta. Mas está acontecendo. Isso não tem como negar. O que eu percebo? Eu percebo que com homens, não só homens, mas acho que com uma sociedade mais engajada, que é o que a gente tem visto, tem acontecido essa melhoria e tal. Só que eu acho que acontece muito por conta de uma teoria da negociação simples. Assim, eu acho que as mulheres ou as minorias, elas têm que ir lá no 100 para poder ganhar 50 agora. Então, assim, eu vejo o pessoal fala assim, o tal do mimimi. Isso é mimimi. Aí eu fico pensando assim, beleza, pode até ser na concepção de alguns. Só que se não fosse o mimimi ou a mulher ou a minoria gritasse tão alto, talvez ela não ganhasse a metade do caminho, nem a metade. Então, às vezes, acho que é válido, né? Você ir num extremo, de repente, até beirar o absurdo em alguns momentos, para poder ganhar alguma coisa, vocês não acham? É necessário, né? Talvez não seja o melhor caminho, mas é necessário. E tem a sororidade também, né? Das mulheres, quando uma mulher entra numa empresa que tem muito homem, né? Existe aquela broderagem, digamos assim, que é uma coisa que em algumas empresas, em alguns casos, existem. Mas hoje em dia, você ainda olha para tudo isso com ressalva. Essa broderagem, né? Tem até um nome. Como é que funciona, né? E aí eu vou contextualizar de novo com base na minha história. Bom, enfim, aí me formei no colégio técnico e fui procurar um estágio. Ali foi o primeiro não que eu recebi. Por quê? Porque eu queria procurar um estágio numa indústria.
E eu queria trabalhar na linha de produção, eu gostava de eletrônica, eu gostava de placa, eu gostava de hardware. Infra. Depois a gente acaba encontrando, né? Que é a minha formação dentro da área de tecnologia. E eu ouvi que não dava, porque uma mulher como eu, que eu sou grandona, né, gente? Não dá para passar despercebido, que não dava para andar na linha de produção. Isso na década de 90, quando tudo podia ser dito, Sim. era normal. Eu fiquei, mas por que não dá? E aí, passado muitos anos da carreira de tecnologia, eu comecei a fazer o mestrado, né? Então, me formei, depois fui, né, galgando os passos na carreira e comecei a fazer o mestrado. E aí, um belo dia, eu estava com uma taça de vinho dessa, né, igualzinho aqui, e com praticamente uma tese de mestrado pronta, um artigo escrito. E eu trabalho muito, né, gente? Mulher de tecnologia trabalha muito, homem trabalha muito, tecnologia trabalha muito. Até te perguntei qual que é o seu hobby, né, Claudinha? Eu trabalho e estudo. Nenhum. Qual é o seu hobby? Não tenho. Beber vinho de vez em quando. E aí, eu estava para submeter. E um professor meu falou assim, olha, vocês têm que pesquisar aquilo pelo qual vocês querem ser lembrados no futuro. E eu parei, assim, acho que era o vinho, né? O vinho traz inspiração, já diziam os deuses, né? E aí eu parei, assim, e falei assim, cara, eu não posso submeter isso. Eu tenho que começar uma pesquisa para falar de equidade de gênero, porque a pergunta que eu mais ouço das mulheres, né, como a Natália, das meninas que estão começando e das mulheres que já estão na liderança, como é que você chegou até onde você chegou? É o que a gente, né, ouve bastante. E eu não sabia responder. E aí, pegando no tema do mimimi, os primeiros... E aí eu comecei a pesquisar, porque eu falei, quero trazer essa resposta para a luz da ciência. Vamos trazer dados, vamos trazer fatos, vamos falar com pessoas, vamos entender o que está acontecendo. E aí, conversando com as pessoas, e num primeiro podcast que eu participei, eu falei assim, olha, gente, porque o negócio é o seguinte, eu odeio feminismo no podcast. E aí tinha várias amigas minhas assistindo. Eu falei, detesto feminismo, eu estou pesquisando isso porque eu quero trazer para a luz da ciência. Sim. E aí, uma das minhas amigas falou assim, Cláudia, acho que você precisa se informar mais. E ela, perdão a palavra, me deu aquela chamada. Carcada. Aquela chamada. E eu fiquei super sem graça. Falei, nossa, deixa eu pesquisar mesmo. E assim, parte da história, nós, mulheres, também fomos criadas para não falar disso. Como se o feminismo fosse uma forma de fraqueza, como se fosse algo ruim. Então, contextualizando tudo isso, foi que eu defini o meu tema de pesquisa. Parei de falar que eu odeio feminismo, não odeio mais, porque eu só estou sentada nessa cadeira aqui hoje falando com vocês, porque alguém teve coragem lá atrás de abrir o caminho para nós. Mas também eu não sou uma ativista e tudo mais. Eu também procuro ponderar isso, porque se você vai com muita força, Thiago, que é o que você está falando, você vai com esse viés de culpar alguém. Sim. Entendeu? De ou você apontar o dedo. Exato. Ou você culpa porque a pessoa não conhece, ou você culpa porque o homem... Cara, não é porque vocês estão sentados na cadeira, né? E tinha 37 homens na sala de aula, que a culpa é dos 37 que tá ali. Eles não estão nem entendendo o que está acontecendo. Eu posso falar uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso? Não sei se a Natália falou alguma coisa, não? Não, mas pode ir. Fica à vontade. Pode ir. Não, eu achei legal isso que você falou, das pessoas te falarem, como é que você chegou ali, né? Então, eu recebo muita criança, muito jovem em formação que fala pra mim assim, como que você chegou? Você é uma inspiração pra mim. E eu falo, cara, eu não sou inspiração pra ninguém, porque eu só tô vivendo a minha vida. Mas você é tão forte, o que você não desistiu? E, quem falou que eu não desisti? Que eu não abri mão, que eu não tive que desenhar a rota de novo. Então, é muito engraçado isso, né? De mulheres se inspirarem em mulheres e, no fundo, a gente é sempre inspiração para alguém, por mais que a gente não queira fazer isso, né? É isso mesmo. E é interessante, né, Natália? Porque vendo você chegar aqui, e deixa eu contar, tinha uma cadeira no caminho da frente da Natália, quando ela chegou, e aí eu pensei, gente... Peraí, rapidinho, só para quem não tá vendo, eu uso uma scooter, sim. Exato. Aquilo que tem no shopping que todo mundo quer dar uma volta. Sim. Exato. E ela dirige muito bem. Dirige que fala? Dirige. Isso. E ela dirige muito bem. E eu vendo ela chegar e, assim, de maneira nenhuma olhando com pena, mas olhando com admiração mesmo. Falei assim, gente, olha que mulher, né? Chegou onde chegou e dirige esse negócio melhor do que eu dirijo meu carro. Não que eu seja um grande modelo, né, de direção. E assim...
é impressionante, viu? Minha admiração. Não comprou a carta, né, Natália? Não comprou a carta, né? É isso a gente fala offline, tá? Mas é muito engraçado, porque assim, muitas vezes eu sou parada como inspiração, e essa história que vem da mulher também, quando alguma mulher chega em algum lugar, ela é heroína, né? De alguma forma a gente é vista como heroína, e quando você tem uma deficiência, mais ainda, né? Então, uma vez eu participei de um programa jornalístico que a chamada era Ela é Mulher, ela é pessoa com deficiência, ela tem sonhos e ela estuda. Que horror! Que momento que eu deixei de sonhar? Então, é muito isso, assim, de quando a gente é mulher, tudo que a gente faz, por mais que não seja o que a gente quer, acaba sendo hipervalorizado, né? Ou hiper desvalorizado. Então, para os dois lados. Eu acho que a gente vai não tem um meio termo, né? Quando a gente fala disso. Ou deixa que ela faz. Aí, né, quando um homem vai lavar louça num almoço de família, eu já peguei família espanhola. Não, deixa que as mulheres fazem. Falei, não, eu sentei de volta e falei, nenhuma mulher vai levantar. Vocês vão lavar a louça e vão fazer tudo desse jeito. Então, a gente não tem um 50%, né? Ou é super valorizado ou é desestimado, assim. Você quer colocar alguma coisa? Não, eu ia assim... Claro, a gente do outro lado do balcão, né? Como o Thiago falou, é uma coisa muito Literalmente, mais teórica. literalmente, né? Literalmente, mas... Devia ter dado uma misturada. Tá vendo? Não veio à mente. Mas assim, para nós realmente é uma discussão muito mais teórica. E aí, assim, eu acho que existe uma deficiência em quem está desse lado militando para que essa coisa realmente aconteça. E, assim, e no fundo é muito claro que quem sempre faz a coisa mudar é quem briga pela coisa. Então, assim, no fundo é o que eu falo para as pessoas. Talvez eu não enxergue a questão do racismo, né? do preconceito porque contra mulheres, tipo de coisa. Porque eu não vivo aquilo. Então, assim, pra mim é uma coisa assim que é mais. Como é que eu vou dizer? Você defende, mas não com aquele afinco com uma pessoa que está passando por aquela situação. E olhando pela questão de como é que eu faço. Como é que eu inspiro pessoas que efetivamente não vivem aquilo? Mas para que elas consigam, inclusive, entender que existe um problema, talvez até por. Assim, olhando cientificamente para a coisa, é que eu acho que aí falta deficiência de quem milita, que há uma deficiência de comunicação de quem milita em relação às pessoas que não têm. Mas, cara, perfeito assim a tua colocação, porque eles falam que os programas de diversidade que mais funcionam não são aqueles teóricos, que você senta na cadeirinha, são os práticos, ou seja, vai fazer você se engajar numa comunidade de mulheres, conversar com elas, entender o que é fazer uma reunião, por exemplo, que eu já fiz fritando ovo pro meu filho. E eu já fiz uma reunião assim. Virei pro meu chefe e falei assim, desculpe, não posso abrir a câmera, porque senão você vai ficar com fome. Né? E o barulhinho aqui vai dar uma atrapalhadinha na reunião. Então, eu estou fazendo almoço. Sim, claro. Porque meu filho precisa comer. Então, assim, eu acho que você... como tudo na vida, né, gente? Se você calça o sapato do outro, se você se engaja um pouco mais... então, assim, existem pesquisas que falam que programas de diversidade, ao invés dele... o tradicional, aquele treinamento que você senta, que fala. Ao invés dele ajudar na questão de igualdade de gênero, por gerar o desconforto, não só da igualdade de gênero, imagino que seja todas, né, Natália? Ele gera, ele maximiza os vieses que a gente tem com relação a Eu dou muito treinamento, né, para gestor de diversidade. E eu busco, quando diz especificamente sobre PCD, eu falo um pouco, eu falo meia hora, no máximo 40 minutos. E aí eu peço para o lugar da palestra, vocês podem me disponibilizar uma cadeira de rodas? Eu estou pondo, inclusive, a minha cadeira e ponho o pessoal para andar. Né? Então, eu não sei, você já foi... Não consegui colocar ninguém para fritar ovo ainda lá em casa. Vamos! O próximo ótimo que a gente fizer, eu vou fritar ovo com uma mão só e fazer igual. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Você já teve filhos? Como é que é andar com um carrinho de bebê? Porque é mais ou menos o que eu passo, né? Então, assim, Brasil, a calçada cada um cuida da sua. E muito mais do que falar, porque acho que quando você traz diversidade, as pessoas esperam empolgadas por aquele relato até emocionante, que você vai sair chorando e tudo mais. E, não é. Se você fala e põe a pessoa eu acho que a ação faz muito mais você lembrar
daquilo, entendeu? Então, é exatamente o que você falou. Fazer a pessoa calçar. Por isso que nas minhas palestras eu costumo falar das filhas. Porque todo mundo vai ter... Esse tema vai esbarrar em qualquer pessoa, né? Então, indo nessa linha da questão da comunicação, acho que assim, o que eu estava discutindo com o Thiago, a gente percebe que assim, tem muita estatística para resultado. Então, na política tem subpresença de mulher em relação à questão proporcionalmente à sociedade e tal. E você vê na área de TI a mesma coisa, né? Não é proporcional o número de mulheres em relação ao homem do que tem na sociedade como um todo. 10-2. Então, você imagina, a diferença absurda. Mas o que me deixa um pouco sem argumento até para discutir esse tipo de coisa em rodas mais conservadoras, vamos dizer assim, é o fato de na prática, como é que eu entendo que a gente... como é que se pratica a diferença de salário? Como é que se pratica o preconceito na prática? Que eu acho que é uma coisa que quem está desse lado do balcão querendo defender essa ideia por uma questão de humanismo, falta argumento. Tá. Falta argumento, essa é a realidade. É um tema muito complexo, mas eu vou tentar falar de uma maneira bem prática. Daria e pra falando, gente falar a noite inteira exato, sobre mas isso. falando da minha experiência, tá? O que acontece? A gente, quando a gente entra no mercado de trabalho, e isso para tudo, tá? A gente tem o que a gente chama de vieses. O que são vieses? Eles são os caminhos com os quais o nosso cérebro é acostumado, né? Ou porque a sua educação foi assim, ou porque você está dentro de um contexto antropológico. Então, é um tema muito limítrofe entre tecnologia e psicologia. Sim. Tá? Mas é o caminho o qual você está acostumado a pensar. E você tem duas formas de reagir, né? O cérebro reptiliano, que a gente fala que é aquele cérebro que reage de acordo com o impulso, e tem a forma que você testa hipótese, que você junta informação e tudo mais. Todos os vieses estão nessa forma 1. Qual que vocês acham que a gente usa mais? O reptiliano? Com certeza. Claro, né? É muito mais fácil, né, gente? É a lei da preguiça do pensamento. É a zona de Com tanto conforto de coisa, mental. Com né? tanto de coisa que a gente tem hoje, com tanto de informação, não dá tempo da gente ficar testando hipótese. Sim. É muito mais fácil. Então, alguns vieses que atrapalham equidade de gênero, tá? Eu vou falar especificamente de equidade de gênero, depois, se quiser, Natália, você completa com a parte da questão da deficiência. Um deles é o viés que a gente chama de prove it again, que é o viés de tentar provar que você é competente. Eu vou ser honesta para vocês, quando eu vou fazer uma reunião numa sala só com homens, eu me esforço 150%, porque eu sei que eu vou ser mais questionada, e isso é invariável, e eles fazem isso sem perceber. E não é que eles fazem isso sem perceber, a gente faz isso sem perceber. Vou contar uma história interessante para você. Fui fazer um processo de seleção para uma posição do meu time. Homens e mulheres, eu sempre procuro colocar no shortlist ali, dentro da meritocracia, né, e do conhecimento das pessoas, o 50-50. Para mim mesma, né, para eu poder tomar a decisão. E eu fiz a entrevista com todos os homens, demorei 1 hora, mais ou menos, fazendo um questionamento técnico. Isso aqui. Aí peguei o currículo de uma menina. Falei, cara, essa menina é boa mesmo, tecnicamente. Eu estudo esse sistema faz 2 anos, tá? E eu falei, nossa, essa menina realmente é muito boa, né? Eu vou falar com ela. Chamei a menina para conversar. Aí comecei. Né? E chama, e pergunta. 2 horas de entrevista. E eu não estava convencida ainda. Chegou num ponto, eu parei, e aí por isso é bom você conhecer a teoria. Chegou num ponto, eu parei e falei assim, Cláudia, se fosse um homem, estaria perguntando tanto assim? Que era uma posição extremamente técnica, a pessoa com curso no ITA, e super preparada, e eu estava fazendo isso. Então é sem ver, a gente faz sem ver. Outro exemplo, não faz muito tempo. Estava fazendo uma apresentação num comitê, e é lugar comum para uma mulher em tecnologia entrar numa sala só de homens, né? E aí uma pessoa que era meu par e uma pessoa que era meu superior me interromperam para explicar exatamente o que eu estava explicando. Exatamente. Isso chama mansplaining, né? Que é o que a gente fala. Isso acontece muito. Para explicar exatamente o que eu estava explicando. Então, e aí você vai aprendendo, né? O tempo vai te dando uma certa, né, catimba lá para você. Eu esperei pacientemente, a vontade de, né? Esperei pacientemente, terminaram a explicação deles, aí eu virei pro presidente, falei assim, então, como eu estava explicando, e falei a mesma coisa que eles, porque era a teoria que eu ia explicar e como me deixaram.
O Trump, ele interrompeu a Hillary Clinton 51 vezes no primeiro debate. 51 vezes. Então, a possibilidade de uma mulher ser interrompida durante uma reunião de trabalho, tem aplicativo que conta isso. Gente, eu nunca baixei, porque eu acho sacanagem. Mas tem aplicativo que conta. Olha Quantas isso. vezes uma mulher é interrompida na reunião de trabalho? É 139 vezes maior. 139. 139 vezes maior uma mulher ser interrompida. É muito alto. Caraca, E assim, é muito e eu vou alto. contar para vocês, eu estou entrevistando tanto mulheres quanto homens, porque eu quis entrevistar homens também para minha pesquisa, para saber se eles têm essa consciência, Sim, que é claro. justamente o que você falou. E assim, eles estão cada vez mais conscientes, mas nem todos, né? E é lugar comum. O discurso delas é muito alinhado. E são histórias que você lê, se você tiver inserido, você fala assim, nossa, gente, né? É um discurso bem interessante. Então, assim, esse é um dos vieses. Outro viés da maternidade. Esse me interessa, hein? O viés da maternidade. Eu vou ser honesta para vocês. Quando eu tive meu segundo filho, eu estava certa que eu ia parar de trabalhar. O primeiro não, porque eu tinha um monte de boleto para pagar, não tinha estrutura nenhuma e eu não tinha alternativa. Mas o segundo, eu já estava com uma posição um pouco melhor. E eu falei, não, vou me dedicar ao meu filho. E aí entra um papel importante na carreira de qualquer um, homem, mulher, é você ter um mentor. Né? Então, eu tinha um mentor, o Jorge, você conhece. Sim. Né? O Jorge foi a pessoa que me Coordenou, apresentou a HDI. Sim. E ele me levou numa palestra exatamente nesse dia. Então, só estou aqui também porque fui nessa palestra. E ele falou assim, Cláudia, acho que você precisa escutar o que a pessoa vai dizer. E aí, um dos exemplos era uma executiva do Bradesco, não me lembro muito bem, mas da área bancária. E ela falou assim, olha, o filho, ele vai reclamar se você estiver na cozinha e ele estiver ficando mais na sala. Né? Porque ele sempre vai querer a atenção. E aquilo ali foi contextualizando na minha cabeça, né? Um cenário de que, para que meu filho fosse feliz, eu tinha que ser feliz antes. E eu sou uma pessoa que trabalho. Tem que trabalhar, claro. Né? Eu trabalho. Então, esse foi um ponto. E olha como são as coisas, né? As conjecturas do destino. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu tinha uma vizinha que ela tinha um bebê pequeno, exatamente da idade do Gabriel, que é o meu filho mais novo. E ela resolveu, que eu acho super válido, se dedicar. E, aliás, eu admiro demais, não daria conta, se dedicar 100% à maternidade. E essa pessoa chegou para mim, e eu não tinha falado nada, gente. Ela chegou para mim e falou assim, e eu estava muito preocupada com o Gabriel, que estava fazendo xixi, não tinha... Cara, eu não tinha conseguido ensinar ele a fazer xixi no piniquinho. Coisas de mãe, né? Que fica a maior parte do tempo fora, que era o que eu pensava. Olha como é a culpa também da mulher e esse conflito familiar. Claro. Né? Ela chegou para mim e falou assim, Cláudia, eu acho que meu filho está fazendo xixi pela casa porque eu dou muita atenção para ele, eu fico o tempo todo dentro de casa com ele. Foi justamente o contrário que você imaginava. Que era exatamente o que eu estava imaginando. Eu falei, poxa, eu acho que meu filho está fazendo xixi pela casa porque eu estou ficando muito fora de casa e estou trabalhando demais. Atenção, né? E é difícil achar a linha do meio, né? E é difícil achar a linha do meio e realmente é um conflito. Realmente tem mãe que vai passar a noite no hospital, a gente não vai chegar 9 horas da manhã, a gente vai ter que trabalhar com resultado. E muitas vezes isso é enxergado como uma barreira mesmo. Por isso que eles falam que é a barreira de maternidade. Então, esses são 2 vieses aí, só para contar. São 8 vieses ao todo para falar de... Entendi. E aí, aos poucos, eu vou contextualizando Muito aqui legal. na sua conversa. Só pra Claro. No que diz respeito à pessoa com deficiência, assim, se é uma pessoa como eu, que tem uma dificuldade motora, eu tenho paralisia cerebral, para quem não tá vendo, eu tenho o braço direito que fica junto ao corpo, eu brinco que ele é um excelente carregador de bolsa, fica um charme, né? Você põe aqui, fica um charme, a scooter, e aí eu cresci ouvindo, você vai ter que se destacar pelo intelectual. Então, você vai ter que ser boa na fala, na lábia. Todo mundo falava que você vai ter que ser boa na cantada. E aí, isso quando você vai para um vestibular, você fala, bom, eu vou fazer direito. Mas se você fizer direito, só direito, não tem muita pessoa com deficiência que fez. Então, eu fui buscar uma pós fora de direito, porque meu sonho, quando eu estava na faculdade, hoje já não é um sonho, assim, era trabalhar na ONU. Então, eu fui fazer direito na ONU. Fora. E aí, não feliz, porque no meu teste vocacional deu psicologia, direito e assistência social. E aí eu fui fazer a psicologia. E hoje as pessoas olham para mim, pegam, né, numa entrevista de emprego, eu já tive tese publicada, mas olham e falam assim, nossa,
você é muito inteligente, né? Mas Deus compensa de outro lado, porque ele te deu uma deficiência. Cara, minha deficiência é motora. Hoje a gente tem assistente virtual como Siri, eu trabalho com a Siri o tempo todo. E assim, as pessoas ficam tentando compensar, né? Porque quantas vezes eu já escutei falar, Deus te deu deficiência física, mas ele te deu uma boa lábia. E não tem essa de compensar. Eu acho que o ser mulher também, né? Você falou, seu discurso, vai chegar tarde do hospital e vai compensar com o resultado. Eu acho que o ser mulher, pensar em ser mãe e ser a pessoa com deficiência, a gente fica o tempo todo brincando de compensar, né? Então, isso acontece bastante. É um outro viés, é o da compensação. Sim. Então, existem vagas de trabalho, por exemplo, que os homens, se eles atenderem 60% dos requisitos, beleza, eles vão se candidatar. A mulher não. E a mulher não, ela tem que atender 100%. Porque ela acha que ela não está apta a assumir aquela posição. Exato. Ou seja, esse viés deixa claro que também tem um pouco, então, da mudança interna. Né? A mulher, talvez, então, para mudar esse cenário mais rápido, tenha que mudar mais rápido dentro de si. Esse é um dos mais mortais que tem. Tanto, né? Esse é um dos mais mortais que tem. Porque... É tão difícil pra gente saber isso de fora. E outra coisa... É muito difícil, né? E outra coisa, como ela acha que ela tem que compensar e que ela nunca é suficiente, ela faz menos networking. Menos networking, gente, é não crescer na carreira. Sim. A gente bem sabe o que é o networking na nossa carreira. Acho que, sei lá, 90% das oportunidades profissionais de crescimento que eu arrumei é com colegas que conhecem seu trabalho e que te impulsionam. Mas elas ficam sem graça de fazer aquele relacionamento também. Então, existem pesquisas e mais pesquisas que mostram isso. Então, é muito da mulher. A mulher também não conhece o tema. E é um negócio muito louco, né, Claudinha? Porque, assim, você tá falando de networking, eu lembrei de uma coisa que já... Acho que hoje... Eu vejo menos reclamações em relação a isso, mas não sei na estatística se isso se confirma. Mas quando a mulher também vence essa barreira e parte a fazer um networking forte, vai nos eventos, faz tudo, aí os homens talvez comecem também a assediar mais. E aí tem o lado de assédio. Não assédio, aquele assédio claro na cara, não é isso. É aquele assédio discreto, mas que a mulher se sente mal, né? Fala, nossa, só porque eu fui lá, me apresentei pro fulano e me coloquei à disposição para, sei lá, fazer algum trabalho XYZ, ele já começa a dar em cima dela. É porque você tá, de novo, você tá numa posição de minoria e você sempre vai estar numa posição de destaque. É a mesma coisa de vamos pensar numa profissão que tem mais mulheres, talvez enfermagem, né, psicologia. Eu acho que deve ser a mesma coisa ao contrário. Masculino, né? Um mundo mais masculino. Eu pensei aqui não que o homem faça isso por padrão, não é isso. Mas a mulher, ela já se sente assediada por padrão. E muitas vezes ela se retrai. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um dos vieses, dos vários, é o viés da constatação. Ou seja, você espera um determinado tipo de comportamento da mulher. Então, assim, todos os meus entrevistados falaram, a mulher é detalhista, a mulher é mais empática, a mulher... Então, assim, eles taguearam todo o comportamento ali da mulher, que pode até ser uma característica de competência e habilidade da mulher. Ok. Né? E a mulher também sabe que isso é esperado dela no ambiente profissional. Ao mesmo tempo, se você entra numa sala cheia de homens, muitas vezes para você ser ouvida, você precisa se impor. Então, eu ouvi alguém falando... a Claudinha é aquela que entra na sala chega junto. E que se impõe. Né? Falam que tem o fulano digital, porque eu não tenho ele físico. Né? Só que aí, como a gente é interpretada, se o homem tem esse tipo de comportamento... ele é pragmático, ele é enérgico. Se a mulher tem esse tipo de comportamento, ela é emocional, ela é muito enérgica, passou do ponto, etc. Então, existe também um padrão de comportamento esperado, e isso deve estar em vocês, revisitando aí a cabeça de vocês. Sim, eu estou pensando em situações, vocês vão com achar certeza. situações onde isso já aconteceu, que acontece no dia a dia, sem a gente perceber, e até comigo. Faz muitas vezes sem ter ideia do que está fazendo. Né? Sim, e a questão salarial? Onde ela entra nisso? Porque assim, uma vez a mulher... Tudo bem, vamos supor que ela conseguiu passar determinadas barreiras, vencer alguns vieses no caminho e conseguiu a posição que ela queria. Até conseguiu vencer de homens na concorrência, mesmo sendo mais difícil. Como você falou, né, Claudinha? A mulher tem que dar o dobro para poder chegar no mesmo lugar. Mas aí chegou lá. Essa questão salarial, até hoje, eu vejo que isso é muito latente. Por quê? É mais de 20% de diferença.
Por padrão. Eu E que isso é posso engraçado. abrir um leque de coisas para vocês, mas eu vou falar que a mulher pede um salário menor. Ah, você acha que na negociação, Não por conta de existe. todos esses viés, ela já chega derrotada? Existe, É isso? existe dela pedir um salário menor para quê? Pedindo Para menos. compensar O fato de ser mulher? o fato de ser mulher. Cara, que loucura isso. Isso é muito igual a pessoa com deficiência. Cara, isso é muito louco. E é tudo muito escondido, é tudo muito inconsciente. Esse é o ponto, entendeu? E Por isso que eu quero falar do também, tema. né? Não, isso é muito interessante. Geracional Cara, isso é muito também. interessante. É. Um ponto Mas importante. assim, eu acho que nossos temas são muito complementares. Porque eu vi você falando também do networking que você tem. Então, por exemplo, hoje eu tô aqui porque vocês conheciam a minha família. É muito difícil você ver uma mulher com deficiência, ou uma mulher que se fez. Aí eu também coloco homens, mas que se fizeram sem ter aquele famoso quem indica, sabe? sim. Então isso é muito difícil. E, Nath, existe um despreparo também, e aí eu vou falar como Cláudia líder, né? Dos líderes com relação à deficiência. Eu não sei como falar, eu não sei como receber um funcionário né, um problema. colaborador com deficiência. É complicado. Uma vez eu tive um colaborador com deficiência na equipe, e às vezes você não sabe, e eu tô abrindo o coração aqui para você, porque eu acho que Claro. aqui a gente tem que falar. Claro, melhor. aqui a gente eu tá não pra falar sabia o que a como gente eu tem que- cumprimentava, eu não sabia que tipo de equipamento que eu tinha que dar para ele. Então, assim, é um negócio. Faz quanto tempo isso? mais ou Isso menos? faz uns 4 anos. Então, hoje a gente muito fala de comitê de diversidade e inclusão dentro das empresas. Eu fiz muitas entrevistas de emprego. Eu fiz, diria que 20. Sabem quantas uma pessoa com deficiência me entrevistou? Né, que falam do comitê da diversidade. Uma. Eu ia falar 0, mas Pode tá ser bom. justo. Eu tava mais pessimista. Então, tem aquilo do nada. Que legal. Mas que sobre bacana nós sem uma. nós. E como Você foi? acha mesmo? E como foi a experiência? Não, pelo menos uma. É diferente? Mais ou menos, porque assim, quando se fala em pessoa com deficiência, o que vem na cabeça de vocês? Limitações. Não, mas assim, tipo, quando você pensa numa imagem de uma pessoa com deficiência, ou um cadeirante ou um cego. Ah, se você diz fisicamente falando. sim, sim. fisicamente Um cadeirante falando, ou um É, cego. é verdade, Natália. Geralmente sim. Então, é um mundo muito diverso, né? A gente tem, Tem lá muita coisa. a Né? pessoa que usa a ostomia, que é a bolsinha. Coloscopia, Tem o né? autismo, exato. Tem o autismo, que hoje também, né? Sim. É considerado, tem a visão monocular também, que a gente não vê. Então, assim, é um mundo diverso dentro da diversidade mesmo. Entendi. Porque, por exemplo, a scooter que eu uso, todo mundo fala, o piso de tal empresa tem aquele piso tátil, sabe? Vocês já viram perto de elevador, em aeroporto, né, que ele é mais grossinho, coloridinho. Aquilo é horrível pra mim. De Mas borracha, ele aquela borracha. exato. Sim. Ele é excepcional para um cego. Então, quer dizer, mesmo Cara, que dentro loucura. da diversidade, a gente Tem tem bastante coisa, que né? adaptar isso. Eu pessoalmente queria conhecer mais. Do mesmo jeito que eu acho que a gente tem que conhecer mais Vamos essa no questão mercado. de... Vamos no mercado. Eu vou a pé e você vai na minha cadeira. Você tem 2? Tenho duas. Vamos. Tem Vamos. seguro? Vamos, bora. Não, fica tranquilo, tem seguro. Ah, então tá bom. E eu vou ter que fazer um seguro pra mim também, né? Porque quando eu levo Exato. o povo que não anda de cadeira pra perto, assim, eles ficam... Não, tem uma história, gente, que eu levei uma amiga no mercado. A menina, não, eu vou dirigir, é fácil. Você tá fazendo mimimi. Manja aquele negócio de papel higiênico, aquela... Sabe aquela monte, assim, que tem Pergunta tipo de aquela filme? pilha. Minha menina foi em cima. Ah, tipo de coisa que eu faria. Facilmente. Com o carro, Agora- inclusive. Pare e pensa em abrir aquela coisa de congelados. Com uma mão só, você tendo que dirigir. Então, quer dizer, coisas corriqueiras É verdade, que ninguém é verdade. pensa, né? Então, quando você diz assim pra mim, eu não sabia o que esse candidato precisava. Pergunta. Assim, as melhores entrevistas que eu já fiz foi um gestor chegar pra mim humildemente, legal, eu li aqui que você tem paralisia cerebral, mas eu precisava entender como você trabalha. Isso é uma situação nova pra mim, nova pra você. Então eu peço a paciência da sua parte que você me ensine. Legal. Porque, Às vezes a gente acha que perguntar ofende, né? Nath?
vai ter sempre o João ofendidinho que vai ficar, como você não sabia? Mas, gente mal-humorada tem em todo lugar, né? Fato. Então, assim, pergunta. E, assim, demonstra, eu acho que você é muito melhor recebido quando você demonstra sua humildade. Fala, olha, isso é uma situação nova para mim, como é que faz? Hoje, eu tenho a equipe que trabalha comigo, seja fisioterapeuta, seja no escritório, eu faço todo mundo andar na minha scooter. Então, você vai no banheiro, você vai na minha scooter, para entender um pouco o que eu passo. E aí, alguns gestores já vieram falar para mim, olha, depois disso, eu comecei a pedir para andar com a bengala, então tenta vestir o máximo o sapato daquela pessoa. Sim. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Qual que é o caminho da mudança efetiva da coisa? Porque assim, no fundo, quando você pega historicamente, então assim, se você pegar, por exemplo, estava até lendo um livro recentemente, e o autor coloca a questão de que a interpretação da Suprema Corte Americana em relação à questão de você ter um trem separado para negro e para branco, em 1900 na primeira década do século de 1900, provavelmente, foi uma interpretação de que aquilo era constitucional, e depois na década de 60, depois de Martin Luther King, já virou uma coisa inconstitucional. Então, assim, era a mesma lei redigida, no papel, não mudava nada, só que foi uma questão cultural, uma mudança cultural. Aí minha pergunta é, essa mudança ao longo do tempo, então, para a gente conseguir, no fundo, fazer com que isso chegue nas empresas, esse tipo de coisa, ele é a partir de um processo onde eu tenho que impor legislação, como é que eu mudo a questão cultural para que isso, no fundo, vire natural? Porque, na verdade, assim, o que parece hoje, que é uma coisa assim, é uma imposição artificial para quem está de fora, olhando meio que dá murro em ponta de faca. Agora parece ter um movimento muito mais forte. E aí você vê, eu tenho um irmão 16 anos novo que eu, que assim, você percebe que as conversas, as coisas não tem nada a ver com o que você pensa, com o que você fala. São coisas, e é natural, assim, não é que você... Isso é da mesma família, do mesmo pai, do mesmo núcleo familiar. Então, assim, a resposta é cultural. Essa briga extremada que o Thiago colocou, ou seja, não, essas ações mais extremadas para você chegar no meio, elas são o caminho, a mudança da legislação. Qual que é o caminho para a gente efetivamente conseguir gerar mudança? Eu acho que tudo. Um pouco de cada coisa. Né? Não tem um mais ou um menos. Não tem uma bala de prata, né? Eu acho que eu sou muito... E aí falando da área de tecnologia, e todo mundo tem que conhecer, porque a gente... está num mundo que está mudando o tempo todo. Eu acho que essa guerra que está acontecendo agora, ela vai trazer muita mudança para nós. Eu sou muito a favor da gestão de mudanças organizacional, da disciplina de gestão de mudanças organizacional. E o que a disciplina de gestão de mudanças organizacional trata? Da consciência, do conhecimento. Então, eu sou muito a favor do conhecimento, de você fazer a pessoa vivenciar aquilo, ter bate-papos, rodas de inclusão, como a gente está fazendo aqui, mas não algo que seja obrigado. Né? Porque aquilo que é obrigado, aquilo que é obrigatório... Entra torto, né? Entra torto. As pessoas... Ninguém gosta, né? De coisa que é obrigado. Tem reação, né? Exatamente. Vamos falar um pouco do mercado de trabalho. A gente está sofrendo aí com o apagão dos profissionais de tecnologia. Será que a gente está buscando na hora certa? Será que é na faculdade que a gente busca? Será que a busca não é lá da família, quando você dá um tablet para uma menina brincar, ou quando você oferece as mesmas condições de opção de educação para elas? Meu filho espirra, pede um copo d'água, a minha sogra já vai lá e busca para ele. Poderia ser minha mãe, tá? Eu estou falando dessa parte geracional que você está falando, né? Então, é o papel da mulher servidora. Sim. Então, assim, o quanto a gente está criando os nossos filhos para o mundo também. Minha vizinha tem uma menina. E aí eu fui na casa dela cheia de pincel, cheia de artes na parede. Meu filho nunca viu um pincel na vida dele. Aí eu falei, gente, eu estudo isso. Aí eu falei, será que eu estou criando ele certo? Será que eu estou dando todas as opções para ele? Né, do ponto de vista de carreira? Porque ele fica no computador ali. Sim. É aquilo que ele quer, é o game que ele quer. Sim. E aí tem até um trecho engraçado de uma colega minha que ela contou assim que ela tem um bebê pequeno e ele pega o tablet e começa, né, a brincar, mas bem pequenininho mesmo. Aí ela fala, ai, que lindo! Ben vai codar, ele vai ser um programador e etc, né? E ela é super engajada no tema também. E aí ela foi na casa da prima dela, uma menina, e a menina fez o mesmo gesto, exatamente o mesmo gesto. Oh, que lindo! A Beatriz tá mandando um e-mail. Ela olhou, por quê, né? Aí ela olhou para mim, por que a Beatriz não pode codar? Então, que tipo de... Será que estamos promovendo, né? Os pilares de diversidade primeiro você atrair e depois você reter.
será que a gente está atraindo E os no dois momento são certo? difíceis. E os dois são Pois difíceis. Claudinha, todos talvez eles um têm erro seu seja esperar a desafio. faculdade, né? Exato. Então, eu dou aula para curso de tecnologia. E aí eu contei a minha história. Essa história que eu tô contando aqui para vocês. E no final tinha uma menina no fundo da sala e a menina começou a chorar. E aí ela falou assim, isso é outro viés importante, né? Que eu acho que é outra vertente importante desse tema. E aí eu fui falar com ela falou assim, nossa, se você não tivesse falado isso pra mim hoje, eu tenho contato com ela até hoje, né? Ela falou assim, eu teria desistido da minha cadeira, porque os meninos estão fazendo bullying comigo. E, gente, é assim desde sempre. Não adianta a gente também achar que vai mudar. São situações que a gente vai ter que superar. Exato. Né? Isso é engraçado, né, Claudinha? A gente discute muito isso, Felipe, com outros assuntos, mas de mudanças em geral, né? Que a gente tá muitas vezes insatisfeito com alguma coisa, como esse tema é um tema de insatisfação para as mulheres, sim, ainda, né? E vai ser por muito tempo. Mas qualquer outra coisa, que o Felipe a gente conversa muito e eu lembrei disso. A gente tende a achar que a nossa geração, a gente vive, sei lá, 80, 90 anos, né, no máximo, e a gente tende a achar que nesse período de tempo a gente vai conseguir ver a mudança. Mas às vezes a gente não vai. Só que o que você faz nesse período realmente vai lá na frente fazer diferença, só que como você não tem esse acesso, você queria que fosse agora. E aí acho que é aí que muita gente se revolta. Fica frustrada. E São fica os muito modelos. frustrado. Desiste, né? E assim... E desiste. Existe muito, verdade. Esse é o ponto, entendeu, Natália? E aí Desiste ou cria aquela militância bélica, né? É isso. Exato. E aí talvez seja, acho que essa consciência que falta. Da gente entender que vai mudar um dia. E você não vai ver o que você Não queria. necessariamente a gente vai Você acha chegar a que ver as o resultado empresas final. estão fazendo isso de forma artificial, mercadológica? Só é realmente uma questão de cultura que, no fundo, os gestores acreditam nisso? Eu acho que eles estão Boa tentando. Então, a gente tem hoje o termo que a gente fala que é ESG, né? Que é Environmental, Social e Governance. Né? Uma das pautas da agenda da ONU 2030 é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que é a equidade de gênero, que encaixa no social do ESG. Sim. Então, e as empresas hoje elas não são medidas só pelo valor financeiro de delas, lucro. elas também são medidas pelo valor de sustentabilidade. Então, um pouco é o discurso goela abaixo? Sim. E o discurso goela abaixo, a longo prazo, não vai dar bom. Então, Uma hora vai dar, esses vai virar. programas de diversidade, eles precisam urgente ser repensados. Então, assim, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa grande sobre passo. diversidade. É parte desse progresso, né, Claudinha? É parte desse... A gente falar sobre o assunto de uma maneira mais técnica... E sabendo que tem um público majoritariamente masculino ouvindo, né? E eu acho engraçado como as nossas causas se conversam, né? Sim. Porque é exatamente isso. É aquela coisa, vamos fazer pro forma pro mercado ver. não pode. Daí Exato, você pega esse é o ponto. e você vai lá entrevistar. Você se sente, né, representado, que nem fala que tem representatividade. Não. Então, Daí você esconde esse dado debaixo do tapete, porque Exatamente. não pode. Exato. Então, vejam, quão importante é para uma pessoa com deficiência ter a Natália como modelo ali, bem-sucedida e trabalhando. Ou uma menina que está começando na tecnologia fala assim, tá bom, tem 37 caras na minha sala que de vez em quando contam uma piadinha aqui ou ali que escorrega, que de vez em quando me interrompem, mas olha lá, a Cláudia chegou lá. Entendeu? Sim. Então, a questão do modelo, eu falo que o meu primeiro modelo de carreira que eu tive foi meu pai. Né? Que quando eu falei que ia fazer TI, ele me olhou como se eu tivesse duas cabeças. Né? Mas não falou não. Sim. Tá, vai. Eu tinha uma família muito abençoada. Falou, não, tá bom, quer estudar isso aí, vai ser bom pro seu futuro, Isso fia. aí é bom, né? Quer estudar isso aí? Não sabia nem o que era, né? Vai ser bom pro seu futuro, fia, vai. Então vai. Né? Eu pergunto pro meu pai o que eu faço, fala, ele mexe com E informática. sabe o que eu lembro do meu pai? Do meu pai. Não, conserta computador. Até meu pai faleceu uns anos atrás, eu consertava computador. Né? Independente do que eu estava fazendo. Mas e a família, então, né? Um conserto de computador um atrás do outro. Então, eu acho que primeiro, você ter um modelo é super importante. A gente vai ficando velha, a gente vai esquecendo de contar as histórias. A primeira entrevista que eu fiz para ser aceita numa área de tecnologia era uma mulher, foi ela que me aceitou. Olha que legal. Oh, que legal. E aí, uma das perguntas que ela me fez, inclusive a Vanice, se ela estiver me escutando, faz tempo que a gente não se fala, mas tem toda a minha gratidão aí, a minha carreira a ela. E eu não conhecia nada, gente. Eu saí da área do colégio teste de mecatrônica, era um colégio industrial. Então, eu saí falando de circuito, de programação de baixo nível, coisas que não estava achando mercado ali para encaixar. E aí,
Eu lembro que eu fui... E assim, tudo parte do nosso empoderamento e da nossa vontade também. Eu lembro que eu fui Do seu posicionamento, né? Exato. Porque você é o dono da sua carreira, no final das contas. Com tudo que acontece no teu entorno, você ainda está ali. Né? E aí eu fui na secretaria da escola, falei, me dá todos os endereços, tudo quanto é firma, porque na época era firma, né? De tudo quanto é firma que tem aí, porque eu vou mandar currículo. Posso imprimir o currículo aqui na escola? Pode imprimir o currículo na escola. Imprimi o currículo na escola, mas os envelopes não imprimia, né? Porque a impressora da época não imprimia. Sim. E eu tenho calo até hoje da mão de escrever. Eu lembro que eu mandei 136 envelopes. Um ano depois, a Brahma me chamou para trabalhar lá. E a Vanice, que é essa mulher que estava lá, me entrevistou. E ela perguntou para mim, o que você sabe? Eu falei, nada. Falei, absolutamente nada, para ser bem verdadeira, né? Mas eu posso aprender tudo. Falei, o que vier, eu vou aprender. Falei, eu vou fazer diferente, eu tô aqui e tal. Então, eu acho que esse empoderamento vem muito da base educacional, que eu acho que é onde a gente tem que trabalhar. Então, família a gente tem que trabalhar. As mulheres têm que se ajudar. Tem muita mulher... Que todo esse mindset começa na escola, né? Começa na escola. Tem muita mulher que já tá lá em cima. Então, esse é um viés, tá? Que é o viés do cabo de guerra que eles falam. Esse é o mais triste de todos. Tem muita mulher que já tá lá em cima e fala assim, vamos imaginar que eu sou a Cláudia cabo de guerra. Eu já comi o pão que o diabo amassou. Deixa a mulherada que tá começando agora passar por isso também. Cheguei no C-Level, elas que se virem. Exatamente. Como é que é bom, né? Então, assim, você vê Mas esse viés, ele acontece em outros tipos de preconceito também. Por exemplo, quando a gente tá falando de racial, né? Vamos supor um homem ou uma mulher preta que chegam lá em cima e falam assim, não, mas isso aí, eu cheguei. Se você tá sofrendo racismo aí, se vira pra vencer. Ao invés de abraçar e de repente facilitar. Isso todo dia, tá? Facilitar, né? Exato, né, Natália? Facilitar um pouco o caminho. Poxa, você já cortou a grama, tirou lá a pedrinha, fez a estrada. Pô, facilita a passagem do carro. Exato. Eu escuto isso todo dia. Todo dia, Natália? De tipo, mas né, você tá numa empresa que é da família. Porque você tá. Como e se o tivesse sido intercâmbio que eu ganhei da OAB na frente de 3.000 pessoas. Sim. E você trabalhou em outros lugares também, né, Natália, antes em disso? um monte de lugares. Trabalhei no Senado Federal, trabalhei na Câmara Municipal, Facebook, todas essas coisas. E as pessoas só olham, não, mas pra você é fácil, né? E dão aquela alisadinha básica. E, não é. E é muito, muito engraçado, porque, assim, também tem aquela coisa do tipo, no mundo da pessoa com deficiência, eu vou falar com a Natália, ela vai me arrumar um emprego. Né? E como ela manja de inclusão, eu não vou ter que fazer muita coisa. Tem outro lado, então. Tem também. Tem o outro lado também. Pra tudo na vida tem os dois lados. Então, assim, a gente pode ajudar. A gente pode dar a sementinha e ajudar a pessoa, ou a preparar o solo, mas depois a colheita ela vai fazer sozinha. A facilidade não, né? O tal do Mar Calmo não forma bom banheiro, eu Claro. acredito bastante. Mas dentro da minha pesquisa, eu separei em pessoas que estão começando na carreira de tecnologia, então, universitários, recém-entrantes no mercado de trabalho, pessoas que já estão na fase mais intermediária e as pessoas que já são líderes, né? E eu ouvi muito, antes da liderança, a frase, das mulheres, tá? Eu prefiro trabalhar com homem. Mulher falando. Porque o homem me ensina mais. Já ouvi isso de mulheres, eu já ouvi. Etc. Então, assim, e aí você pode interpretar de duas formas. Ou ela teve essa criação que faz ela interpretar dessa forma, Sim, claro. ou realmente as mulheres no mercado não estão tendo sororidade. Uma rivalidade? Exatamente, uma rivalidade. É como se você chegou lá, as outras pessoas têm que passar também pelos perrengues pelos quais você passou. Não sei se eu acredito, porque eu sempre fui muito... Eu acho que para você crescer, você tem que ajudar as outras pessoas, você tem que devolver para o universo, que o universo te deu de bom. Concordo 1000%. Então, mas é algo que tem que ser trabalhado também, para a gente tomar cuidado, porque mindset também é o viés. das pessoas, né? Também é o... Eu acho que assim, dá a impressão para nós, a gente do HDI, é até legal porque a gente tem uma posição, não em relação a esse tipo de coisa, que não é efetivamente nosso foco, né? No fundo, isso é parte das empresas que a gente dá consultoria, que a gente trabalha, que a gente tem contato, mas de que a gente precisaria, no fundo, teoricamente, tentar inspirar os gestores e os diretores de empresas, esse tipo de coisa, a conseguir, de alguma forma, ter ações práticas em relação a isso. E, assim, me dá a impressão de que existe um pequeno intercâmbio, eu não sei como é que é lá fora, não sei se vocês conhecem, entre as empresas privadas e a parte educacional, que é uma coisa assim, no Brasil é muito claro que não existe já, desde sempre, né? Acho que no fundo, talvez a escola do Brasil, se você pegar historicamente, acho que nos anos 60, acho que foi a
a última década no Brasil teve escola pública realmente de qualidade, daí para frente o negócio caiu num nível que a gente chegou numa coisa lamentável hoje, é muito claro. E as empresas privadas atuam muito pouco num negócio que é muito crucial para a manutenção para manutenção desse tipo de coisa. Não é só formação de mão de obra qualificada tecnicamente. Eu acho que no fundo é Mão de você obra formar de ser humano. Ser humano, exato. Trabalhar realmente o recurso humano na questão. E aí minha pergunta é, dentro de uma limitação do que os nossos gestores, que normalmente não são CEOs, né? São pessoas de cargo mais gerencial e coordenação, como é que a gente faz para efetivamente conseguir trazer algum nível de transformação, não só na formação técnica, mas dessa questão cultural, para obter essa diversidade, até para obter uma melhoria de performance, uma pessoa mais criativa com uma pessoa mais cartesiana, ou mulher que me parece que tem naturalmente um viés criativo diferente que o homem, por exemplo. Eu vejo que o homem ele é muito limitado para algumas coisas. Existem diferenças. Existem, claro. É por isso que é complementar. Exato. É aí que está a magia da situação, entendeu? Exato. Vou te devolver a pergunta. Você está mais confortável para falar do tema agora ou não? Tô. Com Não, pra certeza. mim a coisa tá ficando mais tangível, entendeu? Claro. Então é mais fácil de É conversar. lógico, a gente tem que conhecer. Adorei. Não, Essa hoje eu vou foi te uma devolver aula a pra gente, na pergunta. verdade, né? A gente teve tem uma que aula, conhecer, né? A gente tem que conhecer, porque quanto mais você conhece, você vai chegar com a sua filha em casa e vai tratar diferente. Claro. Exato. Né? Então, E não ter dúvida de perguntar também. Esse ponto é importante É, mesmo. você tem que ter humildade. Você pode sim ter um mal-humoradinho, mas falar, desculpa, é que pra mim é uma novidade. E também eu acho que pra gente que quer transformar um cenário, é parte da transformação ensinar. Então, Deixa eu contar pra vocês uma história super engraçada. Eu fui fazer uma reunião com o fornecedor. Olha como é importante também pro HDI, pra todo mundo isso. Fui fazer uma reunião com o fornecedor e eu sou alta, né? Mas o cara que era de segurança, eu era a tomadora de decisão ali, tá? Sim. Ele era um cara muito grande, muito maior que eu, aquele vozeirão e tal. E foi nós dois lá no fornecedor ouvir sobre o produto do fornecedor. E eu sempre brincava com ele, falava assim, olha, presta atenção, como é que é a mulher na área de tecnologia e tal. E super interessante. Ele, Cláudio, isso aí não existe. Pega leve, você tá inventando, não sei o quê. E aí, esse dia, eu esperei a reunião terminar e o que aconteceu? O fornecedor fez a apresentação olhando para ele. Olhando para ele, como Sim. se eu não estivesse na Na sala. sala. Esse é um outro ponto que deve acontecer muito. Olhando para ele como Isso se eu não acontece estivesse na sala. muito. E aí, a todo momento, ele já estava ligado no tema. Ele falou assim, não, mas é a Cláudia que é a tomadora de decisão. É a Cláudia que é a tomadora de decisão. É a Cláudia que é a tomadora de decisão. E aí, a gente saiu, né? Depois a gente saiu, foi para um happy hour. Ele falou assim, Claudinho, eu fiquei incomodado com o negócio. Então, você conhecer também Claro. te traz isso. E as mulheres não podem ter medo de falar. exatamente. Então, eu estava tendo uma conversa com uma gestora, ela tem, sei lá, 37 anos de carreira, e ela falou assim, eu procuro ignorar o tema. Cara, Não vai mudar nunca. Não é Exato, ignorando exato. o tema que a gente vai resolver. Mas também não é fácil, como você falou, a militância Bélica. bélica. É muito boa essa expressão. Mas também não é a militância bélica, Mas, porque nada que é goela abaixo a gente Exato. suporta. Exato. Não, vem reação. E para mim é muito claro que, assim, olhando para o cenário político, eu não vou defender nem recriminar ninguém, mas a realidade é que, assim, é claro que isso que o que a gente passou essa onda atrás na época Trump, é claro que isso é um efeito de resposta. Lógico. Porque eventualmente foi aquilo que o Thiago falou, a gente foi foi bater no céu para tentar atingir um meio termo. E o retorno veio. Em parte da sociedade, a gente tem hoje um conservadorismo que, no fundo, muitas vezes ele faz mal para algumas coisas, como esse tipo de tema, onde a gente não consegue, ou evolui muito lentamente por questão dessa resistência. O que eu não sei o quanto isso é de caráter ou valor. Eu acho que muita coisa também é uma resposta da pessoa estar acostumada num certo tipo de modelo social e para ela, assim, a mudança traz insegurança, uma coisa meio... É perceptível que, assim, a gente percebe que as mudanças trazem nas pessoas um nível de insegurança. Você perde o controle de algumas coisas e aí, no fundo, a pessoa fica meio... Gente, tem dentro da minha casa, quando eu fui fazer o tema, meu marido falou assim, você vai fazer esse tema de feminismo. Você estudou 3 anos de mestrado para fazer esse tema de feminismo. Eu falei, não, senta aqui, vamos conversar. E aí contei para ele, expliquei. Você dá meio que uma situada Você na abre pessoa. a cabeça Falei, da lembra pessoa. aquela empresa por onde eu passei, que eu sofri, que eu cheguei em casa super chateado porque aconteceu XYZ? Isso aqui, esse viés aqui, que a gente vai estudar. Então, assim, o conhecimento, cara, Exato, ele conhecimento é transforma. fantástico. Ele transforma. Então, eu acho que passa muito por aí, da gente conhecer. Hoje eu dei uma palestra para, sei lá, devia ter umas 50 pessoas numa call, mulheres. E eu fico triste,
quando isso acontece. Porque eu gosto de falar mesmo desse tema com os meninos. Entendeu? Porque as mulheres estão sempre interessadas Claro. E uma vez ou outra elas vão ser inseridas nesse contexto como foram hoje. E aí eu vi que eu tinha cumprido meu objetivo na palestra. Porque na hora que eu finalizei o tema, o RH falou assim, Cláudia, a gente pode fazer uma sessão para chamar os meninos? Olha que legal. Muito legal. Entendeu? Para falar sobre isso, né? Sim. Para que contextualize. E aí começou a pingar um monte de mensagem no meu WhatsApp. Ai, Cláudia, eu sou mãe de uma menina de 3 meses. Que bom ter, né? Pensar que você também pensou em desistir a carreira, daí o modelo, né? E que depois você continuou e tal. Então, assim, acho que é essa devolução mesmo para o universo que a gente tem que fazer. É só uma tartaruga que eu estou devolvendo para o mar? É. Mas se cada isso é um importante. devolver... Mas é a minha Mas se Se tartaruga. cada um devolver a devolver a sua, Exatamente, mas é a minha exatamente. tartaruga. Não, e morrer só, tartaruga eu não- brinco muito com meu pai assim, morrer só trabalhando e ganhando dinheiro, cara, é muito pouco, né? Pra É você muito fazer pouco. como ser humano. Chega uma hora que você começa a pensar no propósito das Claro, coisas. com certeza, sem entendeu? dúvida. Sem Cedo dúvida. ou tarde. Sim, Que seja sem dúvida. cedo. Claro. Né? Falando de modelos, uma coisa que eu fiquei aqui curioso, que eu queria perguntar para a Natália, que acho que inclusive, talvez a Claudinha, quando eu perguntar, ela tem alguma coisa para complementar também. Mas agora que você está numa posição, né, Natália, dentro, tudo bem, não interessa se a empresa é sua família ou não, mas tem uma posição hoje mais estratégica dentro da companhia. Você entrevista ou tem relação ou até imagino que tenha interação com pessoas que não são deficientes, obviamente, né, que é a maioria da empresa. Como é o respeito delas em relação a você? Boa pergunta. Primeiro, hoje é tudo virtual. Então, se eu não tivesse te falado olhando assim, no recorte de computador, você teria visto que eu tenho Não. uma deficiência? Não teria. Hoje, nosso call, por exemplo, eu não conseguia ver à tarde. Eu tive que falar. Verdade, né? Assim, existem algumas coisas, né? As primeiras vezes que eu fui trabalhar de carrinho mais nova e que eu não era tão definida também, né? Que hoje eu venho aqui e falo e tal, eu ficava um pouco perdida. E daí eu deixava o ambiente perdido, né? Do como me receber e tal. Então hoje eu já cheguei a primeira vez lá na empresa de tecnologia, tinha puffs no negócio. Eu cheguei bicando, falei, ó, isso aqui não pode mais ficar aqui. Não pode mais ficar aqui. Ok? Então, assim, e daí também tem aquele perdido, né? Que começa, assim, que te vê, põe a mão na cabeça, assim, meu Deus, mas não tem banheiro, mas a sua cadeira não passa na porta. Não passa? Quantos homens tem aqui? 4? Então, vocês vão me carregar no colo. Quantas vezes eu chego para dar palestra, óbvio, né? Você poderia não me conhecer pessoalmente, mas conhecia a minha história de muito tempo. Que eu virei para você e falei assim, tem lugar para fazer xixi? Porque se você parar para pensar, você quando sai da sua casa, não é uma preocupação que você tem. Verdade. Se vai ter lugar para você fazer xixi, É verdade. né? Sim. Então, assim, e muito mais do que isso também, eu acho que cabe à pessoa com deficiência a maturidade que ela tá com a relação dela. Porque se você virasse pra mim e falasse assim, não tem lugar pra fazer xixi, eu ia virar pra Cláudia e falar assim, Cláudia, vamos ali comigo no banheiro? Coisa que há 5 anos atrás eu jamais faria. Não faria. Eu ia me Entendi. espremendo pra casa e falar, imagina, jamais eu vou incomodá-la. Então, eu acho que tudo depende da maturidade. E hoje, Legal. né, eu já chego numa empresa falando, olha, que nem eu fiz aqui com você, tem lugar pra subir com a cadeira? Dá pra subir? Se tem banheiro? Se não tiver o banheiro? Porque você... Foi todos os casos tem. Então, não deu pra gente evoluir pro outro passo. Sim. Mas, Você tomar aquela bicuda, É, o pinto, O Edu que tá ali é pra falar, Edu, ó, a gente tem essa necessidade. Ele falou, não, relaxa, tem tudo. Eu falei, então, beleza. não precisei bicar os puffs. Né? Chega a cadeira nova, hein, Edu? Só a cadeira Chega rosa, bicando. só a cadeira rosa. Que aqui eu não tenho intimidade. Mas eu então gostei, falo, Edu, da cadeira rosa. Por favor, você pode tirar, mas no lugar que eu tenho intimidade eu já saio bicando. Ou então quando é loja, lugar assim, tipo Oscar Freire, essas coisas, eu já entro tirando a tinta. Né? Porque a minha cadeira, se eu passar assim com velocidade, eu tiro a tinta. A pessoa faz, ai meu Deus, não tá passando. Eu faço, você quer ver que eu vou dar meu jeito? Então, eu acho que é maturidade você levar tudo isso na esportiva. Então, E se posicionar, né, Exato. Natália? Pelo visto é isso, no fim das contas, né? não é fácil. Sim. É porque quem me olha aqui dando risada fala, nossa, ela é super poderosa. Meu, quantos anos de Não terapia demora, eu né, pra faço? chegar. É verdade. Quantas noites no travesseiro eu choro. Sim. Então, e essa geração, não sei se você tem filhos, acho que o Felipe tem, né? Sim. Tem.
tá vindo diferente. Então, por exemplo, eu tenho um irmão que ele, com 16 anos, ele foi para um acampamento de pessoas surdas ser monitor. Ele ficava com os autistas da escola. Então, tipo, criança que é criança. E se você já cria esse tema com naturalidade dentro da sua casa, vai ser uma criança qualquer. A criança quer brincar. O pré-conceito, que eu falo, tipo, o pré-separadinho do conceito, é uma coisa que você aprende. Ninguém nasce com isso. Com certeza. Então, eu acho que a geração de hoje é uma geração muito curiosa, muito aberta a possibilidades, né? Então, eu acho que isso vai mudar. De alguma forma, vai mudar. Não, perfeito. Então, as pessoas do seu dia a dia, em resumo, elas vão te tratar como você... Como eu chego no lugar. Aquela velha história, as pessoas vão até onde você deixa. Então, isso serve total para essa situação, Exato, né? Exato. E assim, eu poderia, sei lá, quando eu cheguei na palestra e não tinha como eu dar palestra de carrinho, em vez de falar... Porque eu comecei a palestra lá de cima. Eu falei, chama o bombeiro. Chama o segurança, chama todos os homens para atrás de mim. Essa menina é louca. Então, gente, para só um minutinho. Bombeiro é bonito, segurança é bonito. Vamos, então agora eu vou descer no colo deles, entendeu? Você tem que saber como fazer, assim. Porque não adianta ser a militância chata, Sim. dolorosa. Eu acho que você dá o seu recado de uma forma muito mais engraçada, que as pessoas vão lembrar... dando risada da situação. A minha mãe, eu fui jantar com a Mara Gabrilli, com a senadora, eu contei isso pra vocês hoje, né? Com a Mara Gabrilli, ela chegou, abraçou e tal. Aquela coisa de não sabe o que falar. E aí, Mara, correndo muito? Pô, ela é tetraplégica, né? Sim. Então, assim... Não, é engraçado que é justamente a sua mãe, que tá acostumada com você. E é engraçado, e ainda assim... E dá umas gafes. Que loucura, né, Natália, isso aí. Então, todos nós estamos sujeitos, na verdade. E é muito engraçado, porque assim, eu tô vivendo um momento da minha vida que eu quero ser mãe, que eu estou com a minha mãe no ambiente profissional e no ambiente mãe e filha, né? Porque a gente não pode separar isso. Claro. E aí você começa a valorizar muito mais, né? Porque você fala, pô, no começo, assim, eu não sei a reunião que a gente teve, Felipe, mas se a Leda falou pra você... De começo que eu era filha dela, mas ela não fala. Não falou. Ela não falou. Assim, se você olhar pra mim, olhar pra ela, se você... Né? Um pouquinho, você percebe. Mas assim, como é pra todo mundo se acostumar? E eu acho que assim, muito mais quando você tem o desejo reprodutivo, acho que tem a ver também com o que a Cláudia fala, de você olhar pro seu pai e pra sua mãe com muito mais gratidão e tal. E como eles foram, né... Freud, assim, digamos, de fazer tudo isso. Então, acho que você tem que olhar, levar tudo isso com muito esportiva. Enfim. Essa questão, acho que a Cláudia comentou. Hoje uma das perguntas que me fizeram foi o que fez eu continuar quando eu pensei em parar. Né? Os boletos para pagar. A maternidade. Aí a primeira resposta minha foi essa, óbvio, né? Que eu gostaria muito de não ter um alcorão lá em casa, mas tenho, né, de boletos e tudo mais. Mas brincadeiras à parte, como eu falei para vocês, eu acho que você tem que estar feliz primeiro para você criar filhos felizes, né? E foi muito interessante que eu fui chamada para escrever esse ano 2 livros de mulheres na TI. Né, 2 capítulos como coautora e é por isso que eu falo que os sonhos encontram a gente. Que eu queria fazer o jornalismo escrito, né? Então acabou que acaba que a vida devolve também. E meu filho, ele ouviu alguém comentando que eu ia escrever um livro de liderança. Ele falou assim, mamãe, você vai escrever um livro sobre mulheres na tecnologia? Eu falei, vou, Gabriel. Nossa, eu tenho muito orgulho de você. Que legal, né? Então, que legal, né, Cláudia? O que mais você precisa? Né? Então você fala, puxa, todas aquelas reuniões que eu larguei no meio para sair correndo para ir numa festa de escola, porque tem isso. Tem. Né? Valeu a pena. Né? E aí quando me perguntam, por como você dá conta? Eu não dou. A minha resposta não dá sempre... pra ser 100% em tudo. A minha resposta eu não dou. Sendo como você equilibra todos tá? os pratinhos? Eu não equilibro. Eu falo assim, tem as bolas de vidro e as bolas de borracha. É isso aí.
né? As de borracha eu deixo quicando e acompanho para não virar vidro. E as de vidro eu seguro, que são as prioridades da minha vida. Exato. E o meu filho, principalmente o meu filho mais velho, eu ia por sprint. Né? Eu já descobri o método ágil naquela época. Né? Qual vai ser a logística desta semana? Com quem ele vai ficar para que eu possa trabalhar? Você me passa essas sprints depois, por favor? Eu dou todas as dicas. Aliás, acho que eu vou escrever um livro disso. O método ágil era naquela época. E eu chamava de logística mesmo. A logística dessa semana é X. Sim. A logística da semana que vem é Y, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, se você não tem uma rede de apoio mesmo, nessa época minha irmã me ajudou muito, e com meu filho mais novo, a minha sogra me ajuda muito. Se não fosse elas para me ajudar na criação das crianças, então é bom você, né, começar a pensar na logística das sprints, mesmo que você não tenha o escopo final ali, né, mas enfim, já começa a pensar aí no incremento, né, do método ágil principal da vida da mulher. Você já me deu aqui a ideia de fritar ovo. São vários. Nunca tinha pensado nisso. Se você não tem essa rede de apoio, também é muito difícil. Então, a gente, de certa forma, foi privilegiado. Por que muitas mulheres param no meio do caminho? Claro, com certeza. Mas eu acho que essa sua fala também é aplicável à minha história, né? Porque eu escrevi livro, fui morar nos Estados Unidos e tudo mais, e eu tive uma rede de apoio muito grande. E eu tenho certeza que, tudo bem, tem perseverança, tem essa história de não desistir, que, né, assim, a pessoa pode ter tudo e desistir. Mas as oportunidades também têm a ver com a rede de apoio. Também tem a ver com aquela coisa que você fala, seu pai falou que vai te fazer feliz e tal. Então, quando você vira para uma família de alguém com deficiência e fala, eu quero ir morar nos Estados Unidos. Minha família me chama de louca, mas me apoiou. Então, acho que, assim, o apoio familiar e a rede de apoio é tudo, né? Com certeza, Natália. Essa rede de apoio, inclusive, aí a gente entra seria precisar de outro podcast pra gente falar da condição social do pessoal que é PCD. Exato. Que eu imagino que tem uma grande parte que não tem condições básicas para conseguir. Exato. E aí é um problema estrutural. Mas quem tem... Mas de mulheres também não, né? Também, exato. E você tem até um exemplo hoje, quando a gente conversou, que eu acho que é uma coisa interessante, Fê. Você não sabe o número exato, né, Natália? Mas existe uma grande parcela de PCDs que são formados no ensino superior. Não é isso? Então, tão preparados tecnicamente, muitas vezes não chegam ali. Né? Por conta dessa postura, de tudo que você explicou aqui e tal. E quem está ouvindo e é PCD, acho que é legal levar isso em conta, de verdade. Debater comigo, porque a minha opinião, às vezes, não é a verdadeira. Você tem uma experiência. Exato. Né? É meu. Mas eu acho que o ponto da Cláudia na questão do conhecimento, eu acho que é um negócio que, assim, para mim... Acho que foi o ponto central da questão de tudo que a gente conversou aqui, no aspecto de a mudança ela vai vir para as pessoas que saem da ignorância no tema e consigam entender alguma coisa em termos de fundamentação. Né? Eu acho que no fundo a questão toda... E eu acho que assim, se a empresa efetivamente está olhando para lucrar em cima do SD, que seja por uma questão financeira ou seja por uma questão de mesmo valorização do negócio a partir do lucro, ou que seja por uma questão realmente de consciência, eu acho que assim, a gente tentar... Não como HDI, eu digo assim, a gente, no fundo do movimento todo, tentar promover formas de levar esse conhecimento para os gestores, eu acho que no fundo talvez seja a arma mais eficiente que a gente tem, o conhecimento. É a maior arma. Então quando você traz dado, quando você traz, porque como essa questão de todos esses viés, você entender que essas coisas acontecem com uma certa fundamentação, como é a questão do salário, que é uma coisa que assim, eu conversei com o Thiago, para quem tá na nossa posição, cara, você não consegue imaginar como é que... Porque assim, a gente já contratou muitas pessoas. Por quê? Eu nunca nem passou na minha cabeça de assim, cara, não, vou contratar mulher ou homem por uma questão de salário ser menor ou maior. Isso nunca passou pela nossa cabeça. Os entrevistados falaram assim, por que elas pedem menos se elas são melhores? Cara, é muito louco, Claudinha, porque a resposta sua foi tão simples que eu fiquei, caramba. Não, é chocante, isso. É chocante. É só pedir. E vamos ver o que dá, né? Então, assim, e às vezes a gente não sabe o que tá pedindo mesmo. Exato. A gente não sabe o que a gente tá se desvalorizando. Exato. Tem 3 livros que depois a gente deixa no comentário. Vamos deixar aqui nos comentários. Do podcast. Um deles é escrito para os homens, que chama Escuta o que ela diz. Tá? Então, é sensacional o livro. É sensacional para mulheres, para homens. É muito interessante e tem um viés divertido dela contando a história. Fala até o tanto que a mulher gasta mais no salão para se manter num ambiente profissional do que o homem. Eu nem cheguei nesse nível para falar para vocês, mas o livro fala disso.
O outro é o Faça Acontecer, acho que é da Sheryl, é a CEO do Facebook. Sim. Ela teve problema para fazer negociação salarial quando ela foi assumir o cargo de CEO, e ela compartilha um pouco dessa história no livro dela, que ela pediu menos, que ela deve ela ser muito merecia, bom, etc. E o que fala de todos os vieses, que é o Work With Me. Esse eu não sei se tem em português, mas é sensacional. Fala de todos os Já vieses li. também, fala bastante de percentuais, etc. Muito Enfim. legal. São 3 livros que são referências. Se você ler, você fala assim, não, estou sabendo do assunto, posso liderar aí o que for, porque Olha que bacana. é Muito super legal. Vamos interessante. colocar aqui nos comentários. hein, Legal, Claudinha? depois eu passo para vocês, eu ando com eles assim, porque tem sido um pouco da base. E eu tive, por exemplo, vocês falaram de acesso à educação, é um dos pontos também que é um fator limitante, né? Sem E aí dúvida. eu imagino que seja para homem e para mulher. Sim. Então, uma das pessoas que eu conversei falou assim para mim, menina, né, nesse caso, eu engravidei, eu olhei para o lado e falei assim, eu preciso de alguma ajuda. Ela falou, eu comecei a fazer a faculdade de tecnologia, minha mãe ficava com meu filho, ou seja, ela teve a rede de apoio. Sim. E ela falou assim, eu fazia 6 meses, ficava devendo 6 meses, entrava no SPC, aí recebia meu 13º, porque uma mulher me ajudou. Então, né, o negócio do cabo de guerra não é tanto assim, a gente acha umas boas almas aí Sim. pelo caminho. Com certeza. E aí eu recebia meu 13º, eu pagava os outros 6 meses, rematriculava e fazia mais 6 meses. E foi assim que ela conseguiu formar. Então, você escuta histórias, assim, muito interessantes, assim, de vida mesmo. E é muito legal ver os homens falarem também. Então, tem pessoas que já estão bem conscientes do problema e trabalham com isso. Tem uma consciência expandida com relação a isso, né? Exatamente. Então, é bacana. Não é um tema chato de falar, porque, como eu comecei aqui conversando com vocês, vai esbarrar na gente em algum momento. Sem dúvida. Claro, Né? claro. Todo Sem mundo tem dúvida, irmão, Claudinha. alguém tem Claro. E filha, mesmo o da alguém pessoa tem com mãe. deficiência, todo mundo vai ficar Exato. jovem pra sempre? Não. Exatamente. E já que a Claudinha falou de livros, eu sei que você também tem Eu livro, né, tenho a Natália? minha biografia publicada, chama Tente Outra Vez, O Caminho de Natália Blachevich na Sociedade Deficiente, porque eu acredito que a sociedade tem uma deficiência por não receber todos os tipos de pessoa que nela habitam, Sim. que eu conto um pouquinho da minha história. Tem outros livros também de inclusão que eu posso deixar, que eles são PDFs, que eu posso deixar para vocês depois, os links também para vocês darem uma Vamos deixar. olhadinha. Muito E eu bom. fico à disposição nas minhas redes sociais também, para tirar dúvidas, etc e tal. Legal, a gente já vai caminhando então pro final do nosso podcast hoje, do TICast, que foi Isso aí, muito sensacional. bom. Foi uma aula. Foi uma aula. Não tem nem o que dizer, eu tô aqui pensando em 1000 coisas. Eu sei que eu vou ficar refletindo sobre o Papo de hoje, ó, muito tempo. E não só eu, acredito quem tá assistindo. E eu queria considerações finais de vocês. Eu acho que eles poderiam fazer um fechamento. Não sei se a Cláudia quer levantar alguma coisa que ela sugeriu de pauta que a gente Claro, não se ela abordou. quiser concluir. E a Natália também. Não sei se vocês querem abordar algum tema que a gente não falou aqui. Bom, todo mundo sempre me pergunta, né? Você tem alguma dica, alguma mensagem? Eu falo que no em inglês e não em português, para mim é new opportunity, é a oportunidade de fazer diferente. Então não vai existir para mulher, vai existir para pessoa com deficiência. Não se abalem. Façam do não a mola propulsora para chegar nos seus sonhos. Muito bom. Bom, o pessoal me pergunta também, principalmente as meninas, né? Me dá uma dica. Né? Eu costumo falar para elas que tudo começa pela vontade, né? E pelo autoempoderamento, porque no final das contas você é o dono da sua carreira. Isso vale para os meninos também, né? Vale para Para qualquer um. qualquer ser humano. Sem A dúvida. gente tende a delegar a responsabilidade da vida da gente para muitas pessoas. Terceirizar a culpa, né? Terceirizar a culpa. A empresa não me deu treinamento, Sim. a empresa não sei o quê, né? Então, assim, a gente tende a fazer É isso. mais fácil, né? E quantas noites eu não virei, né, me preparando para dar treinamento para pessoas que eram 30 anos mais velhas que eu. E eu falei assim, qual que é o máximo que vai acontecer? Não, eu já tenho. Né? Eu falei, o máximo que vai acontecer é eu aprender mais com eles do que eles comigo. A teoria eu sei, treinamento de arte, né, Thiago? Sem Naquela dúvida. época, né, nos antepassados. E eu aprendia também com eles. Acho que era uma uma troca, forma, né? É uma troca. Quando você ensina, você aprende também. Então, eu acho que primeiro você ter essa vontade. Segundo, você tem que ter um mentor. Você tem que ter um modelo de carreira, você tem que conhecer alguém que te guie ali pelo mundo, ou que te conte do mesmo jeito que eu te dei as dicas de sprint lá Você de é minha criança, mentora de mamãe. Você é na sua mentora. maternidade aí, exatamente. Você é sua mentora. Fechou. Eu acho que você precisa disso. Você tem que ter alguém que você confie, seja homem, seja mulher. Eu acho que é importante. Buscar sua rede de apoio, sua logística para as sprints é super Claro. importante, porque a gente vai precisar. Porque mãe não é pai.
Então, de certa forma, Adorei. por mais que a gente fale, o pai tem que dividir, etc., existe uma questão física do bebê com a mãe, etc., né? Com certeza. Então, assim, nunca vai ser a mesma coisa. Você sempre vai ter aquela ligação, né, diferenciada e você tem que se preparar para isso. E o que eu falo para as meninas é o seguinte, o sim, ele é muito mais restritivo do que o não. É que nem quando você vai casar. Né? Quando você fala sim pro seu marido, você falou não para todos os outros universos de meninos que tem, Sim. né? E é muito mais restritivo. E você tem que saber os sims que você fala na sua vida. Se você falou um sim para sua profissão, significa que algum pratinho ao redor vai cair, Claro. que você, em algum momento ou outro, você vai ter que sentir culpa, mas vai ter que aprender a lidar. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai parar no meio do caminho. Né? Então, eu acho que você ter essa ideia antes de começar, se alguém tivesse me dito isso no começo, talvez eu tivesse pegado alguns atalhos aí que eu não peguei. E aí, para finalizar, eu acho que, no final das contas, a gente tem responsabilidade com a criação das próximas gerações. Com certeza. Sejam meninos ou sejam meninas. Então, hoje a gente discutiu bastante de manhã a responsabilidade de criar as meninas. Não são só as meninas que a gente tem responsabilidade para criar. Os meninos também. A gente tem muita responsabilidade com os meninos também. Então, de mudar essa visão, de desde sempre falar para eles de como a sociedade é, de como a gente tem que se posicionar e dos ganhos que a gente tem de ter, porque no final das contas, gente, é complementar, não é uma disputa. Sem dúvida. Claro, com certeza. Né? Sem dúvida. É tão gostoso quando você tem, né, visões diferentes dentro de uma sala, então O resultado é bom para todo mundo, no fim das Exatamente. Então é isso. É por isso que esse tema tá tão em pauta hoje em dia. contas. Show de bola. Felipão, Tranquilo, cara. Só. Que aula, hein? Que aula. Eu ia falar exatamente isso. Só aprendi. Eu sou professora. Eu também, né, Nath? Eu também. Então. Coitados deles. meninas, muito obrigado, viu, pelo tempo de vocês, por todo Obrigada pelo esse convite. universo que vocês abriram aqui pra gente. Foi maravilhoso. Foi ótimo dividir essa mesa, esse vinho com vocês aqui. A taça do Felipe tá até vazia, eu tô aqui prestando atenção e nem passei o vinho pra ele. Felipe. A gente tá um em off agora aqui. Pessoal, é o seguinte, eu tive uma ideia aqui que achei legal. A gente teve um debate no nosso evento agora, que foi em novembro de 21, né? Que chama Mulherizando a TI, que a Claudinha participou, né, Claudinha? E que a gente vai liberar aqui no YouTube. Então, quando vocês estiverem assistindo a nós agora, provavelmente esse episódio já vai ter colocado, que eu vou colocar saindo daqui, e a gente já deixa ele disponível. Então, é uma extensão do que a gente conversou aqui. Tem algumas outras coisas, porque tem outras mulheres também, Sim. né? Então, hoje a gente tem a Natália com a Cláudia, lá tem outras mulheres também. Então, a gente até coloca mais pimenta nesse assunto pra galera poder discutir, né? Aqui nos comentários, além dos livros, a gente coloca os vieses, acho importante. Sim. Então, eu tenho aqui, a Claudinha me passou mais cedo, Muito vou bom, colocar, muito bom. né? Que é legal pro pessoal poder começar a se conscientizar que esse é o ponto-chave da Exato. discussão. Exato. Gente, São os tipos de coisas. São 8 bullets. Exato, são 8 muito bullets que simples. você mantendo em buffer ali, você consegue mudar Exato, o jeito de pensar, né? E basicamente é isso, os livros o livro, a biografia da Natália também vai estar aqui disponível para vocês acessarem, conhecerem e tudo mais. E acho que é isso, né? Isso, e se até lá a Nath me liberar lá o carrinho dela, eu posso postar um vídeo também pra Você não vocês vai verem atropelar o o- desastre que vai ser. Vamos na loja da Pet, então. Eu já vou avisar que eu vou derrubar alguma prateleira de ração ali. Toma Vocês cuidado. querem ir também, meninos? Toma cuidado que agora a Natália vai causar lá na loja e vai falar assim, eu conheço a Cláudia, hein? É verdade, já sai chutando o saco de ração. CIO é minha amiga, hein? Tiro foto e falo, Cláudia, o que é? Domingo, 8 horas da manhã, acabou a ração do Pet. Não, Cláudia, gente, o que é isso? Não, Vai ser esse assim vídeo agora. eu passo, gente, eu passo. Ficou com medo? Medinho. Meninos, muito obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Foi maravilhoso estar com vocês aqui de novo. Obrigado pela interação no chat. E vamos que vamos, né, Felipão? Até o próximo episódio Claro, do TICast. Muito obrigado. Obrigado. you